Esta é a história de Lee Seo-junho, cuja filha, Lee Seo-ah, destruiu o mundo. E sim, o mundo está em completo caos e Seo-junho está procurando uma maneira de parar toda essa loucura. Diante de Seo-ah, ele pergunta a ela quais foram suas razões para chegar a esses limites, um pouco tarde para assumir o papel de pai, já que Seo-junho é um caçador. A intenção principal era caçar Seo-ah, até mesmo o Santo da Espada enfatiza que ela não era mais sua filha, mas Seo-junho insiste que ela não é um monstro. Dito isso, o Santo da Espada não o forçaria a lutar e, em vez disso, eles lutariam contra Seo-ah, mas Seo-junho fica em seu caminho para proteger sua filha. Isso faz com que Seo-junho e o Santo da Espada entrem em batalha. Seo-junho está ciente de que falhou completamente em seus deveres como pai, ele também sabe que nada disso ajudará Seo-ah ou o Santo da Espada, mas mesmo que tenha que morrer, ele não vai ficar parado e assistir sua filha ser caçada. Então a luta entre esses dois começa. Rapidamente, o Santo da Espada fere gravemente Seo-junho. Vendo isso, Seo-ah começa a entrar em pânico. Isso dá início à última tarefa na Terra, a luta contra o chefe final, a bruxa Seo-ah. Ela libera todo o seu poder, enquanto seu pai moribundo se desculpa por tudo e deseja voltar ao início. De repente, uma tarefa única de Seo-junho começa, mudar o futuro. Então ele começa a retornar, enquanto vemos um pouco de suas memórias e os problemas que teve com sua namorada e sua pequena filha. A regressão está completa e um jovem Seo-junho acorda em sua cama bastante confuso com tudo. Ele estava certo de que morreu naquela montanha. É o ano de 2025, isso faz perceber que foi uma regressão, ele nem mesmo sabe como fez isso, nem o que eram esses alertas de tarefas. Então, alguém bate na porta, ele corre desesperadamente para abrir, ele parece surpreso e um pouco assustado porque conhece sua ex-parceira Eun e sua ainda jovem filha Seo-ah, seguidos por outro alerta de tarefa, parar as 5 desgraças de Seo-ah. Voltamos a um flashback antes da regressão, neste exato momento, Eun tenta explicar a Seo-junho que essa garotinha era sua filha e ele não apenas se recusou a aceitar, como também agiu como um idiota, já que fazia anos desde que se viram e Eun chega e apresenta Seo-ah a ele acredita que ela trouxe a garota como uma forma de ameaçá-lo. Ela também pediu a ele uma prova de que ele era o pai dela, ela até disse a ele que até que pudesse provar que Seo-ah era sua filha biológica, ele deveria ir embora. Isso afetou claramente muito Seo-ah na época. Mas agora é diferente, ela tem outra chance de não agir como um canalha. Ele já está ciente da tarefa de parar as 5 desgraças de Seo-ah. É difícil acreditar que essa garotinha foi capaz de destruir o mundo. Quanto às desgraças, isso significava que muitas coisas aconteceram com Seo-ah, embora ele não saiba exatamente o que são essas desgraças. Seo-junho nunca criou boas memórias com ela desde que a conheceu, ele não a reconheceu como sua filha e também fez Eun, que cuidou de Seo-ah o tempo todo, morrer. Depois disso, ele cuidou da garota, mas sentiu muita culpa. Além disso, depois que Eun morreu, ele trabalhou duro para pagar dívidas, enquanto Seo-ah ficava sozinha em casa. Então, resumindo tudo, a razão pela qual Seo-ah se tornou uma bruxa que destruiu o mundo foi por causa de seu próprio pai. De volta ao presente, Seo-junho imediatamente aceita que Seo-ah é sua filha, o que surpreende Eun, então ela os convida para entrar e descansar por um tempo. Eun pensa em como Seo-junho mudou, ele costumava ser um cara bagunçado e agora não apenas arrumou a casa, mas brinca com Seo-ah, mesmo que esteja constrangido porque acabou de conhecer sua filha. Seo-junho diz a ela que todos mudam ao longo do tempo, é claro, com o tempo e a destruição do mundo no meio. Ele pergunta a Eun por que ela escondeu a existência de Seo-ah dele por tanto tempo. Ela responde que foi porque eles se separaram em termos ruins. Ela descobriu que estava grávida logo quando Seo-junho entrou no exército. Inicialmente, ela cuidaria dela sozinha, mas foi ver Seo-junho porque as coisas não estavam dando certo. Houve um acidente e ela não tinha outro lugar para ficar. Ela diz a ele que não vai pedir a ele que assuma a responsabilidade por Seo-ah, já que foi decisão dela dar à luz, mas ela pede a ele que a deixe ficar lá por um tempo, já que dormir em um motel não seria adequado para Seo-ah. Seo-junho concorda imediatamente, mesmo que a casa dele não seja muito espaçosa, ele providenciará para que eles fiquem lá, então pede a Eun para pegar suas coisas. Do ponto de vista de Eun, Seo-junho não é um homem que permitiria algo tão fácil, ele era um valentão imaturo, ela inicialmente se preparou para ser rejeitada por ele. Em seguida, Seo-junho pede Eun em casamento, o que a surpreende ainda mais. Seo-junho sabe que é repentino, mas se ele não disser isso agora, poderá se arrepender. Ele precisa assumir a responsabilidade por todas as coisas que fez. Agora ele tem o coração e a vontade de fazer as coisas direito. O vazio que ele sentiu depois que Eun morreu fez com que ele percebesse o quanto ela era importante para ele. A resposta de Eun é que ela não foi lá porque ainda tinha sentimentos por ele. Seria estranho se, depois de se separarem em termos ruins, ela ainda
ainda tivesse sentimentos por seu Junho, Eun agradece a ele por deixá-los ficar lá, mas quanto ao casamento, foi repentino e é algo que eles discutirão mais tarde. Essa foi a resposta que seu Junho esperava. Ele tentará conquistar sua confiança aos poucos. Seu Junho pergunta a Eun se ela tem algum plano para cuidar de Seoa, já que cuidar de uma criança é caro. Ela estava planejando se juntar a uma guilda. Imediatamente, seu Junho reconhece que isso é uma das desgraças de Seoa. Eun diz a ele que se tornará uma caçadora, desde que seu Junho cuide de Seoa. Apesar de tudo, seu Junho tem certeza de que as coisas não se desenvolveram dessa forma antes, então é um avanço. Agora voltamos 25 anos, 10 anos antes do presente. Simultaneamente, o mundo entrou em colapso devido a um desastre natural sem precedentes. Todos os tipos de monstros saíram das fendas dimensionais que se formaram e levaram à destruição da humanidade, matando humanos. Isso ocorreu porque as pessoas usaram o mana que escapou das fendas dimensionais e o adaptaram para possuir habilidades especiais, e essas pessoas eram capazes de matar os monstros que antes eram impossíveis de ferir. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores. Eun foi a uma guilda onde recebeu um contrato. Ela ainda não o assinou, mas os benefícios e bônus para fazê-lo são aparentemente muito bons, então provavelmente acabará assinando. Seu Junho não gosta da ideia, pois há muitas brechas nos contratos dos caçadores e inúmeras guildas se aproveitam disso para beneficiar a si mesmas. Ele acha melhor não assinar esse contrato. Eun sabe que se desistir do contrato, não haverá maneira de ganhar dinheiro para pagar suas dívidas e se sustentar. Nesse ponto, seu Junho entende sua posição e diz a ela para negociar o contrato se for o que ela deseja, mas se notar algo suspeito, é melhor não assinar. Seu Junho está disposto a mostrar a Eun como ser uma caçadora. Ela lembra de como ele mudou muito. Quando eles estavam prestes a terminar, ele era muito infantil. Enquanto discutiam toda essa questão do contrato, Seoa estava dormindo e seu Junho assumia seu papel como pai. No dia seguinte, ele leva Seoa para uma sorveteria. Seu Junho sabe qual guilda contatou Eun e conhece os métodos que as guildas usam naquela época. Elas atraem caçadores com bônus de assinatura e os prendem à guilda, praticamente os escravizando com uma enorme quantidade de dívidas. Antes de sua regressão, essa estratégia fez com que ele acumulasse muitas dívidas e passasse a vida inteira no campo de batalha para pagá-las. Eun estava na mesma situação, sendo pressionada pela guilda a vida toda e morreu antes de ter a chance de descobrir seu talento. A morte de Eun provavelmente é uma das desgraças de Seoa. Mas voltemos à sorveteria. Seoa conquista o sorveteiro e ele lhe dá um sorvete muito grande. Seoa mal havia chamado seu Junho de pai antes, devido à quantidade de tempo que ele passava fora, eles não conseguiam ter conversas adequadas. Ele a deixou sozinha nos momentos em que ela estava passando pelas situações mais difíceis. A primeira e última vez que ela o chamou de pai, digamos que não foi uma memória muito agradável, mas agora as coisas são diferentes. Ele acabou de descobrir que sua filha gosta de sorvete, então, além do objetivo de evitar as desgraças de Seoa, ele quer criar o máximo de memórias possíveis com ela. Tudo estava indo bem, eles estavam curtindo o sorvete, até que, de repente, uma rachadura inesperada aparece. Originalmente, eles calculam a posição das rachaduras antes de aparecerem, para que os caçadores estejam no local antes que elas se formem, mas aquela sirene significava que uma rachadura inesperada estava se formando, algo com chances muito baixas de acontecer, algo que não ocorreu antes do retorno deles. Enquanto seu Junho corria para casa com Seoa, o termo efeito borboleta veio à mente dele. Eun, que nunca deixa ninguém cuidar de Seoa, de repente a deixou sob os cuidados de seu Junho e uma fenda inesperada se formou, isso porque de alguma forma o futuro mudou, algo havia sido alterado. Eles não podem escapar, pois a fenda se forma bem na frente deles. De dentro da rachadura sai um enorme touro Kreten. Um monstro desse tipo não teria sido um problema para seu Junho antes da regressão, mas agora ele não é diferente de uma pessoa comum, então ele precisa escapar, mas não tão rápido, porque o touro o marca como alvo. Seu Junho pede a Seoa para se esconder entre os prédios, o touro volta a perseguir seu Junho, então ele pega uma vassoura como arma, consegue escapar por pouco do golpe do monstro, graças ao mana que ele colocou ao redor do corpo. Sua arma é uma vassoura, mas ele não tem escolha a não ser tentar. Desde o momento em que a sirene soou, eles têm cerca de 5 minutos até a ajuda chegar, então a ideia é aguentar esse tempo. 5 minutos podem não parecer muito, mas ele está em perigo de morte lá. Mesmo que ele precise extrair cada gota de mana dele e mesmo que seu corpo se desfaça, ele vai tentar. Antes de sua regressão, ele não tinha a força pura necessária para ser um caçador. Por causa disso, ele estava ficando para trás em relação aos outros e sua ansiedade aumentava a cada dia.
Depois de buscar desesperadamente uma maneira de sobreviver, ele conseguiu memorizar livros inteiros sobre monstros. Em resumo, o ponto fraco do touro Creten é o olho, então ele cobre a vassoura com mana e a lança contra o monstro. Ele acha que não fará nada, já que não conseguiu reunir mana suficiente, mas não apenas acerta o alvo, como também danifica o olho do monstro. Mas isso não é tudo, uma mágica misteriosa de gelo também afeta o touro. O touro perde o controle e o prédio está prestes a desabar, então ele deve correr para salvar Seoa. Ele consegue fazer isso, cobrindo-a com seu próprio corpo e absorvendo todo o dano, até que, de repente, desmaia devido aos ferimentos. Ele tenta se levantar, já que o perigo continua e ele precisa tirar sua filha de lá, mas a salvação chega, e caçadores chegam ao local e seu Junho entende que pode deixar o resto com eles. Mais tarde, Eun vai ao hospital onde eles estão. Seoa está segura, mas seu Junho teve alguns ferimentos. Eun começa a chorar e seu Junho tenta acalmá-la, mas tudo o que recebe é um tapa. Depois disso, Eun agradece por ele ter protegido Seoa, o que não faz sentido porque ele deveria ter feito isso de qualquer maneira, afinal, ela é sua filha. Seu Junho conta a Eun que quando o touro Creten apareceu, algo estranho aconteceu, alguém usou magia de gelo contra ele, então ele suspeita que Seoa foi responsável. Eun fica nervosa ao ouvir isso e tenta dizer que ela não poderia ter feito algo assim, já que Seoa mal consegue dizer a palavra mágica, então lançar um feitiço seria ainda mais complicado, mas seu Junho insiste em obter uma resposta. Nesse momento, Eun decide confiar nele e contar a verdade. Quem foi responsável pela magia de gelo foi Seoa. A razão pela qual Eun foi à casa de seu Junho foi porque Seoa fez a casa desabar, tudo como resultado de suas emoções saindo do controle. Ela geralmente está bem, mas se algo sai do controle, ela teme que possa ser levada para um laboratório para ser estudada. Seu Junho diz a ela que defenderá Seoa não importa o que, e é aí que Eun pergunta se ele já considerou a possibilidade de que Seoa não seja filha dele. Seu Junho tem certeza de que ela é sua filha, e mesmo que não fosse, é algo que ele não discutiria na frente dela. Seu Junho começa a ter sentimentos por Eun, mas tenta se acalmar pois lembra que em sua outra vida ele tinha mais de 40 anos e Eun tem atualmente 26, mas de qualquer forma, lembra da questão das guildas e dos contratos com brechas? Bem, aconteceu exatamente isso, havia brechas no contrato oferecido a Eun, então ela olhou pedaço por pedaço e depois ameaçou ir para outra guilda, mas bem, não é como se ela tivesse ofertas de outras guildas. Mas isso não é um impedimento, porque seu Junho ensinará a ela sua técnica secreta. Depois disso, você verá esta oficina, uma como qualquer outra, com a diferença de que esta é mais acessível. Enquanto seu Junho estava no hospital, ele estava tentando lembrar várias coisas de sua vida anterior. Havia uma pessoa que se destacava, um ferreiro que um dia seria conhecido como o melhor ferreiro do mundo. Kang Xiaoe, ele é o dono desta oficina e quem os recebe. Seu Junho e Eun se apresentam como aspirantes a caçadores e Seoa como a filha deles. Eles estão lá porque precisam de armas, seu Junho quer uma lança, enquanto Eun ainda não conseguiu decidir, então ela vai olhar as opções primeiro. Nessa oficina, eles usam mitril e materiais de masmorra como base, são armas bastante boas para iniciantes. Seu Junho mostra a Eun um arco, já que ela tem alta concentração e boa reação, ele acha que um arco seria bom para ela. Xiaoe diz a ela que ela pode treinar com a arma se quiser. Eun acaba aceitando a recomendação de seu Junho e pega o arco. Xiaoe diz a eles que não há reembolsos ou devoluções, mas se quiserem trocar de arma, eles têm liberdade para fazer isso. O preço total das armas é um pouco caro, mas seu Junho se oferece para pagar por elas. Enquanto discutiam o pagamento, Seoa menciona que está disposta a parar de comer doces, se necessário, para que o dinheiro não falte. Em um flashback, Eun observa para seu Junho que Seoa não expressa o que pensa ou sente, algo que algumas pessoas considerariam amável, mas do ponto de vista de Eun, Seoa age de forma muito madura para a idade dela. Seria normal para ela ser caprichosa e fazer birras, e Eun se culpa por isso, pois sente que não foi capaz de proporcionar a melhor vida para ela. De volta ao presente, Xiaoe se deixou levar pelo charme de Seoa e baixou o preço das armas para eles. Agora que eles têm armas, precisam continuar com o plano. Seu Junho diz a Eun que eles vão entrar em uma masmorra. Eun então treina com o arco que acabou de comprar, ela até consegue acertar a árvore com uma flecha. Depois disso, eles encontram
Seu Junho e Seo-a e decidem fazer uma pausa para comer algo. O local onde estão é perfeito para treinamento, pois não há muitas pessoas por perto, e não é à toa que esse é o maior segredo de Seu Junho. Ele costumava usar esse lugar como seu local de treinamento secreto antes da regressão. Durante algumas semanas, ele ensinou a Eun habilidades básicas de combate, permitindo que eles se preparassem antes de ir para as masmorras. Seu Junho está impressionado com as habilidades de Eun, chegando até a perguntar se é realmente a primeira vez dela usando um arco. Antes de Seu Junho retornar, Eun precisava usar uma espada devido à política da guilda a qual ela pertencia, mas Eun nunca mostrou muito talento com uma espada e frequentemente as quebrava no meio das batalhas. Foi então que ela pegou o arco de um colega falecido e mostrou seu verdadeiro talento. O treinamento de controle de mana não está indo tão bem, ela está tentando reunir mana, mas só conseguiu fazer isso uma vez. Nesse momento, Seo-a entende do que estão falando e demonstra um pouco de mana. Vendo isso, eles devem ser ainda mais cuidadosos com ela a partir de agora, pois precisam de alguém para cuidar dela enquanto estiverem dentro da masmorra, já que não podem levá-la a um lugar tão perigoso. Seu Junho tem uma ideia. Embora não importa o quanto ele tente mudar as coisas com base nas memórias antes da regressão, nem sempre as coisas saem tão bem. Seu Junho vai ver seu pai com a intenção de deixar Seo-a lá enquanto eles vão à masmorra, mas ele não é muito bem recebido. Seu Junho explica a ele que a garota é sua filha, mas seu pai estava na verdade perguntando sobre a mãe da garota. Quando ele lhe diz que é a Eun, ele fala sobre o casamento, que Seu Junho propôs a ela, mas até agora ela não aceitou. Ao conhecer Seo-a, seu pai imediatamente se encanta por seus encantos. Seu Junho pergunta se ele pode cuidar dela por alguns dias, e seu pai concorda imediatamente. Depois disso, ele encontra Eun, e Seu Junho pede um cinto que tem uma pedra que Seo-a encontrou. Essa pedra é uma luz de mana, que acende quando detecta mana próxima. Ela é usada para localizar artefatos em masmorras e é vendida por um preço alto. Mesmo que tenha sido Seo-a quem a encontrou, ela dá a Seu Junho como presente, pois estava apenas curiosa para saber o quão brilhante era. A razão para comprar aquele cinto é porque é necessário antes de entrar em uma masmorra. Enquanto estão lá, Seu Junho diz a Eun para procurar algumas roupas, mas Seu Junho está lá por outros motivos. Naquele local também está esse cara, Sung Soo-yoon, um caçador bastante famoso. Ele promove sua guilda por meio de transmissões de TV e é famoso por sua aparência. Seu Junho não gosta desse cara. Soo-yoon é o mestre da guilda dos cavaleiros, os mesmos que levaram Eun para a armadilha. Momentos depois, o shopping começa a tremer. Seu Junho sabe exatamente o que está prestes a acontecer e é por isso que ele está lá. Uma masmorra foi criada naquele local, e monstros começam a sair dela. Uma tarefa especial é ativada, limpar a masmorra no shopping colapsado. As pessoas começam a correr, as portas do shopping não podem ser abertas, a desesperança e o caos aumentam. Seu Junho se lança imediatamente contra os monstros e salva uma pessoa, instruindo-a a ir até a saída, onde os caçadores estarão. Eles vão se reunir com os caçadores para lutar contra os monstros. Soo-yoon, em vez de ajudar uma mulher, a empurra para dentro de um monstro. Felizmente, outra garota chega para ajudá-la. Seu Junho a reconhece. Ela é Go Hyeon, uma caçadora que sobreviveu até o dia da ruína antes que ela retrocedesse. Pelo que Seu Junho se lembra, ela não deveria estar ali, mas este não é o momento para se distrair. Seu Junho e os outros caçadores pedem calma e foco na batalha para proteger os civis. Eles lutam contra os monstros e os derrotam um a um, até que o último é vencido. Então voltamos a um flashback em que Soo-yoon lê o pedido de Eun para se juntar à guilda deles. Disseram a ele que ela cancelou o contrato e saiu. Como ele sabe quem ela é, Soo-yoon tenta tratá-la bem para trazê-la para sua guilda, mas Seu Junho intervém. Um garoto ficou ferido e tem veneno de aranha no corpo. Ele pode aguentar com os primeiros socorros, mas estará em perigo se não receber tratamento em breve. A saída só se abrirá se eles completarem a masmorra, então eles planejam derrotar o chefe, mas Soo-yoon é contra, pois a saída da masmorra abrirá automaticamente em 24 horas. Ele acha loucura lutar contra o chefe com tão poucas pessoas, mas Seu Junho insiste que o garoto ferido não vai durar tanto tempo se eles não saírem de lá em breve. Soo-yoon não planeja ouvir nada do que Seu Junho diz, então ele permanece onde está. Mesmo antes de sua regressão, Soo-yoon só conseguia completar masmorras depois que a saída estava formada. Hyeon se oferece para acompanhar Seu Junho e Eun na luta contra o chefe. Antes de sua regressão, depois que a masmorra abriu, Hyeon completou aquela masmorra com Soo-yoon, até onde ele sabe. Soo-yoon tenta impedir Hyeon, mas ela diz para ele parar de brincar e que ele deveria deixar de ser um caçador. Os três partem para enfrentar o chefe, começando a limpar a masmorra. No caminho, eles se deparam com essas luzes, que são
são musgos luminescentes, plantas que crescem nas partes escuras da masmorra. Heion percebe que Eun é uma novata, mesmo que ela achasse que era uma caçadora veterana por causa de como ela lutou antes. Heion pensa que ambos mostram habilidades extraordinárias para candidatos comuns, especialmente Seu Junho devido às habilidades de Seu Junho. Heion quer que ele seja o comandante da missão. Nesse momento, Seu Junho percebe que a garota está testando-o para avaliar suas habilidades. Ele estava planejando mostrar suas habilidades até certo ponto, mas seria um problema se ela pressionasse demais. Finalmente, Seu Junho concorda em ser o comandante, mas finge estar sobrecarregado por ter um papel tão importante. Finalmente, eles chegam ao local onde está o chefe, que é uma espécie de slime. Isso os confunde, pois slimes são usados como monstros de prática para novatos, mas Seu Junho pede para não subestimá-lo, pois ainda é um chefe. Como os slimes reagem às vibrações da superfície, eles precisam ter cuidado ao se mover pelo solo. Heion sai primeiro e desce com sucesso, enquanto Eun cai e alerta o slime. Embora seja grande, ele se move rapidamente em direção a Eun, mas felizmente Seu Junho consegue salvá-la. Este slime é um pouco diferente, pois tem um esqueleto por dentro. O slime começa a se mover, destruindo tudo em seu caminho em busca de Seu Junho e companhia. Como esperado, ele é mais sensível às vibrações do que a estímulos visuais, então até agora tudo estava indo conforme o planejado. Vamos voltar um pouco no tempo, quando Seu Junho estava explicando que o slime é fraco contra fogo, então usar fogo por um momento ajudaria a romper a membrana para revelar o núcleo. Heion e Seu Junho cuidarão da membrana do slime, enquanto Eun o manterá sob controle por trás. Em caso de emergência, ela terá que cobri-lo de fogo para eles. De volta ao presente, o slime não está dando a eles nenhuma chance de contra-ataque, não vai demorar muito para que a pedra em que estão escondidos se quebre enquanto esperam por uma oportunidade. Então Heion, ciente de suas habilidades, sairá e o distrairá. Numa batalha de resistência, ela está confiante de que vencerá. O slime tenta quebrar para se aproximar de onde estão, o que significa que ele tem um alcance de ataque extenso, mas não pode se mover de onde está. Então Heion tentará revelar o que está dentro, usando a divisão absoluta, uma habilidade que Heion usou antes do retorno de Seu Junho. Ela ataca continuamente o slime. A Heion anterior ao retorno teria sido capaz de cortar qualquer coisa, mas agora ela não está a 100% de suas capacidades, não apenas não consegue cortar completamente o slime, mas até mesmo sua espada está se desgastando. O slime tem uma rápida velocidade de recuperação. Heion não acredita que poderá lutar por muito tempo devido ao estado de sua espada. O slime está prestes a atacá-la, mas Seu Junho lança uma garrafa de óleo nele para cobri-lo completamente, isso para se livrar da membrana externa e expor o núcleo. Ambos fogem do slime. Em um certo ponto, o slime quase mata Heion, mas Eun a salva com seu arco e também consegue incendiar completamente o slime, usando uma flecha de mana. Eun não achava que seria capaz disso, já que não tinha completado seu treinamento de mana, mas Seu Junho pediu para ela acreditar em si mesma. Com o slime em chamas, seu núcleo estava exposto, eles precisam destruí-lo antes que sua armadura se recupere. Eun dispara algumas flechas nele, enquanto Heion e Seu Junho preparam um ataque conjunto, até se aproximarem o suficiente para dar o golpe final no slime. Fora do shopping, havia pessoas reunidas depois de ouvirem as notificações de que seus familiares e conhecidos estavam presos lá, planejando esperar 24 horas para a masmorra abrir. Havia também Seoa e seu avô, pois ele sabia que Seu Junho e Eun estariam no shopping, mas de repente, a entrada da masmorra se abre e saem alguns civis feridos. O inútil Sou Eun. Por último, Seu Junho, Eun e Heion. Todos recebem a pequena Seoa. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui.